Estamos ao vivo pela plataforma do Facebook. Agora são 20 horas. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a essa live. Mais uma vez nós estamos aqui, disponível diante do Senhor, para que Ele possa falar conosco, falar aos nossos corações. Guardar uns minutinhos para o pessoal entrar, para a plataforma enviar para as pessoas que nós já estamos ao vivo. Aleluia. Mas nós estamos aqui, amém? Oh, glória. Eu estou aqui de todo o meu coração para mais uma terça-feira abençoada. Glória a Deus, Mábia, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Tamires também já está aí, a paz do Senhor. As fiéis, as fiéis já estão aí, glória a Deus. Que maravilha. Que o nosso coração já possa ser aquecido, que o Senhor realmente possa estar aqui, possa estar aí onde você está, em que Ele possa derramar da tua bênção, que Ele possa derramar da tua provisão, que Ele possa derramar da tua presença nas nossas vidas. A Cleuzinha também já está conosco. Cleuzinha, paz do Senhor. Glória a Deus. Estou falando aqui que é só as fiéis. Aleluia. E o áudio tá bom? Como é que tá? O áudio, a imagem. Glória a Deus, Jesus, Tu és bom. Tá ótimo, que bom. Tá tendo oscilação ou não? Do áudio, tá tudo certinho. Aleluia. Eu vou tentar não encostar nesse microfone para que tudo corra bem. Amém? Aleluia. Tá ótimo, Cleuzinha. Então tá bom. Gente, então, né? Tá acabando. Nós vamos agora completar aqui o estudo 11, ou estudo 10, para nós começarmos aí o 11 e o 12 nós encerramos. Meu pai está aí também, a paz do Senhor, Pai, seja bem-vindo. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor para a Aurora também, que deve estar aí com você assistindo. Glória a Deus. Então já estamos aqui, como eu estava falando, nós já estamos quase acabando. Eu tô falando que a gente está quase acabando, mas ainda tem aí algumas aulas, né? Eu tô dividindo. E logo nós vamos encerrar. Com muita alegria, muita gratidão, né? Glória a Deus. Meus irmãos, acho que eu já vou começar, deixa eu ver. 8h03. Você pode dar mais um pouquinho. Glória a Deus. E aí, vocês estão gostando? Como é que tá a expectativa de vocês? Eu tenho aprendido bastante, espero que vocês também. Nós estamos aprendendo juntos. Isso é maravilhoso, né? Tão bom quando a gente se reúne, a gente se junta para poder aprender do Senhor, né? Como é gratificante, como é maravilhoso a gente não desperdiçar tudo aquilo que está disponível para nós, tudo que está ao nosso alcance, né? O celular, ele tá tão próximo, né? A gente perde tempo, como eu sempre tenho falado, tantas coisas, tantas bobagens, e às vezes tem alguma coisa que possa te desenvolver, né, trabalhar, te aperfeiçoar na palavra de Deus, e às vezes a gente desperdiça esse tempo, né? Então que a gente não venha desperdiçar o nosso tempo, que a gente venha gastar a nossa vida no altar do Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, então, nós continuamos com as nossas lives todas as terças-feiras, às 20 horas. Nós temos culto presencial toda sexta-feira na nossa igreja local, Rua Altino Alves de Abreu, 384, às 20 horas também. E no próximo domingo nós temos também o culto da família, que é o culto presencial às 18 horas, tá bom? Então não perca, não deixe de vir. Nós vamos ter também um encontro com as mulheres dia 30 de setembro, vai ser um sábado, aqui no Salão de Festa, na Rua Comendador Antunes dos Santos, 1671. Quem é da nossa comunidade, do nosso ministério, já sabe aonde que fica. E ali nós vamos ter um tempo com as mulheres, um tempo maravilhoso,
O tema desse culto das mulheres é mulheres que edificam. Então não perca, não fica de fora, se programe. Se você faz parte do nosso ministério, já confirma sua presença no grupo da igreja. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar alguma das diaconisas. A Karen também está lá no grupo para poder tirar as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem, pode também falar com ela, procurá-la para tirar qualquer dúvida, amém? Mas então, dia 30 de setembro, marca na sua agenda que nós vamos ter esse grande encontro das mulheres. E convide alguém também, alguém que você conheça, alguma mulher, para que possa estar lá conosco, tá bom? Então, acho que é isso. Glória a Deus. Então, vamos dar início? Olha, já pega sua caneta, já pega seu caderno, marca texto, Bíblia, anota o que você achar importante. Vamos deixar isso registrado para quando nós tivermos alguma dúvida a gente poder revisitar esse estudo. Lembrando que a nossa playlist está lá no canal do YouTube. A gente sempre deixa o link no grupo da igreja, então está lá tudo certinho, em ordem ali cronológica, desde o primeiro até o último. Playlist escrito Frutos da Obediência. É só você entrar lá e vai estar todos ali em forma ali cronológica, tá bom? E o que eu ia falar do YouTube? Gente, o YouTube, ele está lá, a gente disponibilizou, mas ele só dá para assistir mesmo no nosso smartphone. Na televisão, a imagem já fica um pouco deturpada ali, porque ele foi feito na câmera, né? Como é que chama essa câmera aqui? A câmera frontal, eu acho que fala. E aí, quando você coloca na televisão, dá pra você ouvir, mas a imagem vai ficar um pouquinho ruim. Mas o nosso smartphone, ok, você vai assistir como se você estivesse assistindo ao vivo, tá bom? Então, vamos lá? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor da sua graça, da sua presença, da sua proteção. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui, ó Pai, mais uma noite, Senhor, mais uma terça-feira, Pai. Nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua grandeza, para primeiramente render graças ao Senhor, ó Deus, mas pedir para que o Senhor fale conosco, Senhor. Nós queremos aprender de Ti, Senhor. Tu és a nossa fonte, Senhor. Tu és a nossa fonte inesgotável, Senhor. De Ti, Senhor, produz todas as fontes de vida, Senhor. E a Tua palavra diz que aquele que crê no Senhor, ó Deus, do nosso interior fluirá um rio de águas vivas. Que o Senhor possa brotar, Senhor, essas águas, Senhor, no nosso interior. Que nós possamos aprender do Senhor, que o Senhor possa matar a nossa sede, matar a nossa fome. Que nós não venhamos nos sentir, ó Pai, satisfeitos, Senhor, mas sempre, Senhor, com fome e sede de Ti, sede e fome da Tua presença, Senhor. Então manifesta, Senhor, nesse estudo, manifesta nessa live, manifesta, Senhor, sobre aqueles que ainda não vão ouvir agora, vão assistir gravado. Que o Senhor possa manifestar, Senhor, a Tua presença curadora, a Tua presença, ó Deus, que mata a nossa fome, a nossa sede, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa se manifestar agora e que enquanto essa live estiver no ar, que o Senhor possa falar, Senhor, com cada um, ó Deus. Isso aqui é um estudo, Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que a Sua palavra, ela não é lançada fora, Senhor. O Senhor tem um propósito para aquilo que ela foi destinada, Senhor. Causa vida, Pai. Causa vida. Traz um ânimo novo. Revigora pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Através dessas lives, ó Deus, através desse estudo, ó Deus. Manifesta a Tua glória, Paizinho. Manifesta a Tua glória. Enquanto a palavra de Deus é discorrida, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, ó Deus, que nós possamos estar atentos, Senhor, àquilo que o Senhor está falando, àquilo que o Senhor está nos dizendo. Nos dá a direção, Senhor. O Teu Espírito, Senhor, a Tua palavra diz nas Escrituras que o Teu Espírito, Senhor, Ele nos ensinaria sobre todas as coisas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. É o mesmo Espírito que está aqui, Senhor, nesta noite. Espírito Santo, nos ensina, nos empodera, nos dá ousadia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para discorrer, Senhor. Abre os olhos, ó Pai, em nome de Jesus. E nos ensina o caminho que nós devemos trilhar, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. E todos dizem aí, amém, glória a Deus.
Graça e paz, pastora Diná, seja bem-vinda. Meus irmãos, então nós vamos continuar a aula passada, que nós não terminamos, né? Nós estávamos falando sobre a humildade, a estrada para o sucesso. E ali nós tratamos um pouco, né? Antes de falar da humildade, nós falamos o que é o orgulho, o que é a soberba, né? O que difere um do outro. E agora nós estávamos ali finalizando a respeito da humildade. Então nós falamos a respeito da humildade na vida de Jesus, que a vida de Jesus foi uma vida trilhada pela humildade, e nós paramos no tópico humilhando-se versus defendendo a si mesmo. Então só vou dar uma lida aqui para a gente dar uma recapitulada naquilo que nós finalizamos na semana passada. Então nós dizíamos assim: nós, crentes, precisamos lutar contra o inimigo do orgulho, em vez de lutar pelos nossos direitos e os nossos privilégios. Desperdiçamos tanto tempo defendendo a nós mesmos. E isto leva a facções e às disputas. Então isso marca, meus irmãos, quando nós queremos nos defender a nós mesmos, isso marca o nosso orgulho, de nós queremos sempre estar certo diante de todas as situações. E isso não pode nortear a nossa vida, porque nós vamos ver aqui o exemplo de Jesus, que falaram dele, que criticaram ele, e foram tantos opositores ali, tantas coisas sobre a vida dele, mas Jesus, ele não defendeu a si mesmo, ele ficou em silêncio para que o Pai o justificasse, para que o Pai fosse seu advogado. Ele não queria ser justificado diante dos homens, mas ele queria ser justificado diante de Deus. Aí nós lemos também em Provérbios 13:10, que diz: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. E aí nós viemos aqui para essa parte que diz: mas uma pessoa pode argumentar: e se eu sei que eu estou certo? Aí a resposta: permita que Jesus responda a essa pergunta. Concilia-te depressa com o teu adversário, recusando-se a defender-se, mas recusando a se defender. Uma dessas duas coisas acontecerá, se não ambas. Primeiro você abre mão do orgulho, o que abrirá os seus olhos para reconhecer as falhas do seu próprio caráter, que anteriormente passaram sem ser detectadas. E em segundo lugar, se estiver certo, você ainda estará seguindo o exemplo de Cristo, permitindo que Deus ocupe o seu lugar de direito no coração, no seu lugar de direito como juiz da situação, né? Então ele vai falando, né, que é para nós nos acertarmos com o nosso adversário enquanto nós estamos no caminho, né? Não usarmos de orgulho, querendo brigar, querendo nos defender a nós mesmos, mas deixar isso para trás, perdoar e seguir o nosso caminho, porque o Senhor, ele é a nossa justiça, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso juiz. Então nós sempre se consertar com as pessoas, ao invés do orgulho tomar as nossas vidas e nós ficarmos em discussões que não vai nos levar a nada, como acabei de ler, mas vai nos levar somente a facções. Deixa eu só ver aqui. Isso só leva a facções e a disputa. E aí ele deixa aqui um versículo do qual nós finalizamos daí no estudo anterior, que diz assim, em 1 Pedro 2,19, que diz assim: porque isto é agradável, que alguém por causa da consciência para com Deus suporte tristezas padecendo injustamente. Porque para isto foste chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então Jesus venceu as batalhas, meus irmãos, em silêncio. Ele
padeceu, como diz aqui, suportando tristezas e padecendo injustamente. E é isso que nós devemos fazer. Quando nós temos uma consciência tranquila diante das acusações, diante das circunstâncias, nós sabemos que o Senhor, Ele vai à nossa frente. Ele que vai guerrear as nossas causas. Nós não devemos nos preocupar. Eu sei que essas situações realmente podem causar tristeza em nós, mas nós devemos agir como Cristo Jesus agiu. Ele deixou o exemplo para que nós seguíssemos. Então, se Jesus fez assim, essa é a maneira que nós devemos fazer também. Então, a gente já finalizou um pouquinho da semana passada, só para dar um contexto, para não ficar muito fora do ar. E aí, seguindo então esse estudo, diz assim: este é o nosso chamado, seguir o exemplo de Cristo, que sofreu quando não estava errado. Esse preceito guerreia contra a mente natural, uma vez que a sua lógica parece absurda, porque quando nós vemos que nós estamos corretos, quando nós vemos que nós estamos certos, nós queremos reivindicar aquilo. Então isso é uma coisa que é natural nossa, mas não é isso que o Senhor está falando que é para nós fazermos. É para nós entregarmos a nossa guerra diante do Senhor. Então, esse preceito guerreia contra a nossa mente natural, uma vez que a sua lógica parece absurda. Entretanto, a sabedoria de Deus prova que a humildade e a obediência abrem espaço para o julgamento de Deus. Quando nós ficamos em silêncio e quando nós nos acertamos com o nosso adversário, o Senhor vê a nossa obediência e aí nós abrimos espaço para que Deus julgue a causa. Nós não vamos lá e nós vamos tomar a frente, nós vamos querer nos defender e tomar a nossa defesa. Mas a defesa fica por conta do nosso Senhor. E é isso que nós devemos fazer, né, meus irmãos? E lendo aqui, parece ser tão fácil, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Requer muita obediência. E é nessa hora que a nossa intimidade com o Senhor entra em ação. E a gente consegue, sabe, passar por cima dessas coisas e continuar vivendo sabendo que Deus, Ele vai guerrear a nossa batalha, Ele vai guerrear as nossas guerras. A defesa, a correção, a vingança ou qualquer outra reação que seja apropriada deve vir da mão de Deus e não da mão do homem. Um indivíduo que vinga não anda na humildade de Cristo. Ninguém na terra possui mais autoridade que Jesus. No entanto, ele nunca se defendia. E é por isso que nós devemos, meus irmãos, aprender do Senhor, aprender das Escrituras. Porque é o modelo que nós devemos seguir, é nesse modelo que nós devemos andar. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, realmente uma vida de sofrimento, uma vida realmente de renúncia, padecendo ali tristeza, padecendo ali injustamente, nós vemos claramente que ele realmente não se defendia. E nós vamos ver alguns pontos aqui. E Jesus, ele era aquele que toda a autoridade estava sobre ele. E mesmo assim, ele não usou da sua autoridade para defender a si mesmo, mas em tudo ele foi obediente ao Senhor. Em Mateus 27:12 diz assim: mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: não houve quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhes respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito se admirava. Olha, até o silêncio de Jesus naquele momento fez com que ele desse testemunho. O nosso silêncio diante das nossas aflições, o nosso silêncio diante da dor, o nosso silêncio diante da calamidade, o nosso silêncio diante da tristeza testemunha, meus irmãos.
Quando nós ficamos calados e as pessoas olham pra gente e falam, nossa, não vai falar, ela não vai se mover, ela não vai dizer alguma coisa em favor dela, em favor dele, e nós ficamos em silêncio, porque as pessoas, elas estão nos observando, elas estão vendo as nossas atitudes, e quando nós não quando nós não defendemos a nós mesmos, acontece o que aconteceu aqui nesse caso que nós acabamos de ler, que o governador muito se admirava de Jesus. Larissa, seja bem-vinda. E olha só, Jesus foi acusado de uma mentira completa. Presta atenção nisso, olha. Jesus foi acusado de uma mentira completa. Não havia parcela de verdade nas coisas de que eles o acusavam. Mas ele não corrigiu os seus acusadores e ele não se defendeu. Mas ele não corrigiu os seus acusadores nem se defendeu. O seu comportamento fez com que o governador se admirasse do seu autocontrole. Ele nunca havia visto um comportamento assim em um homem. Por que Jesus não se defendeu? Aí fica a pergunta, né? Foi para que ele pudesse permanecer sobre o juízo de seu pai e assim sobre a sua proteção. Então, quando nós não nos defendemos diante das situações, o Senhor é juiz da causa. Quando nós levamos para o Senhor aquilo que nós estamos sendo acusados, e nós não vamos lá e vamos nos defender, eu tô certo, eu tenho uma razão, mas nós colocamos isso diante de Deus, quando nós colocamos isso diante do nosso Pai, nós ficamos debaixo do juízo dele, debaixo da proteção dele. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. É sempre quando nós nos sentirmos acusados, aqui como Jesus se sentiu, nós levarmos isso para o nosso lugar secreto e ali falar com o Senhor. Senhor, eu coloco diante do Senhor essa causa. Eu coloco diante do Senhor essa injustiça. Eu não achei certo, Senhor, o que aconteceu, mas o Senhor é o meu juiz. O Senhor é o meu advogado, que o Senhor possa interceder por essa causa. Essa deve ser a nossa atitude. E quanto ao nosso irmão, nós irmos lá e nos consertarmos, sem ficar procurando saber eu tenho razão ou não, mas nos consertar. E o Senhor, que é o juiz, que Ele possa derramar sobre nós o seu juízo e a sua proteção sobre a nossa vida. Lembre-se que Pedro disse, sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quando nos recusamos a nos defender, estamos escondidos debaixo da mão de Deus, que é cheia de graça e cheia de juízo. Não existe lugar mais seguro. Mais seguro. Eu sei que quando a situação vem, quando nós estamos passando isso na carne, é muito difícil, meus irmãos, mas com a ajuda do Senhor, nós conseguimos. Porque o Senhor, Ele nos ajuda, o Senhor, Ele nos fortalece, é o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor que nos ajuda a engolir certas situações que às vezes são desagradáveis para nós, porque tudo aquilo está moldando a nossa vida, está mudando o nosso caráter, está nos moldando para nós sermos segundo a imagem do Senhor. E nós precisamos confiar também no Senhor nessa hora e olhar para a jornada de Cristo Jesus e ver como Ele se desafiou e como Ele permaneceu diante dessas situações. Em Romanos 8:33 diz assim: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus quem nos justifica. É o Senhor quem nos justifica. Quem intentará acusações? As pessoas podem até intentar acusações, mas é o Senhor que nos justifica. Amém? Sueli, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Em contraposição, aqueles que se defendem ficam sob o julgamento dos seus acusadores. Olha só, imagina se eu, como eu falei na live passada, começar a dar carteirada nas pessoas e dizer, você não sabe com quem que você está falando. E a gente ir lá e brigar diante dessas situações.
Olha só o que ele diz. Aqueles que se defendem fica sob julgamento dos seus acusadores. Olha que coisa terrível, meus irmãos, é cair na mão das pessoas. Maravilhoso, o lugar mais seguro para nós estarmos é debaixo das mãos do Senhor, é debaixo da proteção do Senhor, é debaixo desse zelo, é debaixo desse cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. No instante em que você se justifica ou se defende diante de outra pessoa, você se rende a ela como seu juiz. Você perdeu a sua autoridade ou a sua posição em Cristo, pois o seu acusador se levanta acima de você quando você responde à crítica dele. Sim, a autoridade dele é elevada acima de você, porque por causa da sua autodefesa. Tentando provar a sua inocência, você sucumbe e fica à mercê do seu acusador. Deus me livre de ser colocada diante das mãos dos homens. Eu prefiro. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas Davi, uma certa vez, disse que era melhor estar debaixo das mãos do Senhor, que era mais seguro do que das mãos dos homens. Que se fosse para ser corrigido, que a correção viesse das mãos do Senhor. Oh, meus irmãos, que nós também possamos ter esse mesmo coração de realmente nos entregarmos diante das mãos poderosas do Senhor. Olha o que diz em Mateus 5, 25 e 26. Concilia-te depressa com o seu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. De acordo com esta parábola, você será obrigado a pagar o que quer que o seu acusador exija com restituição. É como se você não perdoasse, você ficasse presa àquela pessoa. Sabe quando a gente fala a respeito do perdão, né? E a gente fala, eu fui lá, eu me reconciliei com a pessoa, mas a pessoa não quis se reconciliar comigo. Mas você está em paz. Você pediu perdão. O Senhor sabe, Ele vê, Ele sonda o seu coração, Ele sabe se aquilo foi de maneira sincera. E você perdoou, e você está livre daquela outra pessoa. Mas quando aqui contrapartida acontece isso, é como se você ficasse preso àquela pessoa, como se você tivesse uma dívida para com ela. Então, de acordo com essa parábola, você será obrigado a pagar o que quer que o seu acusador exija como restituição. Você fica indefeso e à mercê dele. Quanto maior a ofensa que ele lhe faça, menor será a misericórdia que ele terá por você. Ele exigirá o seu último centavo da sua dívida. O orgulho diria, olha só, se você quiser anotar isso daí. O orgulho diria, olha como a autodefesa vem do orgulho. O orgulho diria, defenda-se. Mas Jesus disse, entre em acordo com o seu adversário. Ao fazer isso, você abre mão do orgulho e faz de Deus o juiz da situação. Eu vou repetir. O orgulho diz para você, defenda-se, defenda-se. Mas Jesus diz, entre em acordo com o seu adversário, fica em paz com o seu adversário. Ao fazer isso, você abre mão do orgulho e faz de Deus o juiz da situação. E isso é trilhar o caminho, meus irmãos, da humildade. E nós só conseguimos trilhar esse caminho juntamente com o Senhor, porque não é um caminho fácil. É um caminho onde nós precisamos descer os degraus, né? Nós precisamos descer do patamar. E a gente precisa se humilhar, mesmo achando que a gente está certo, e a gente desce desses degraus e chega até a pessoa e diz, me perdoa, me desculpe. E lá dentro de você tá aquela sensação, nossa, mas eu tô certa. Eu tô certa, mas eu tô aqui me humilhando, eu tô aqui me pedindo perdão. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes. E até de brigar comigo mesma, de não, eu não vou, eu tô com a razão, eu não vou. Mas eu tive que ir lá. E isso gerou algo tão maravilhoso em mim, sabe? Então vale a pena realmente a obediência, vale a pena nós trilharmos esse caminho
da humildade. Se precisar descer os degraus, desce do patamar, se humilha, porque a bênção na obediência. E o Senhor se agrada disso. Diz em Mateus 18:4, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quando nos humilhamos, obedecemos a palavra de Deus. Então, seu favor, a sua graça, o seu julgamento reto repousam sobre nós. Essa é a bênção. Essa é a bênção da obediência. Quando nos humilhamos, obedecendo a palavra de Deus, então o seu favor, a sua graça, o seu julgamento reto repousam sobre nós. Essa atitude é difícil de desenvolver na nossa sociedade rápida, conveniente e fácil, né? Hoje ninguém quer descer, gente. Hoje ninguém quer se humilhar. Hoje ninguém quer pedir perdão. Hoje ninguém quer fazer isso. Mas quando nós somos aperfeiçoados nesse lugar de comunhão, o Senhor libera essa bênção sobre nós. E sabe o que é mais lindo? Que às vezes você entra em acordo com o seu irmão, como eu estava dizendo aqui anteriormente, e passa um tempo, como o Senhor ele é fiel. Passa um tempo e essa pessoa, às vezes que você teve um problema, uma discussão, essa pessoa ainda volta para você e ainda fala, olha, eu quero te pedir perdão por aquela situação. Aí você já não está livre, você não está sentindo mais nada. Mas o Senhor vem, sabe, tipo assim, mostrando para nós, filha, filho, sou eu que cuido de você. Sabe, a provisão nesse lugar faz a pessoa lembrar, faz a pessoa realmente refletir e ver que ela mesma estava errada. E essa pessoa retorna para você e te pede perdão. Então vamos trilhar esse caminho da obediência no Senhor. Então essa atitude é difícil de desenvolver na nossa sociedade rápida, conveniente e fácil. Somos treinados a não ter vigor necessário para suportar pacientemente. Né? Nós estamos nesse mundo rápido, né? Nesse mundo do TikTok. É cada videozinho por 3 minutos ali. A gente está com a nossa mente muito acelerada. E hoje ser paciente, nossa, isso é uma virtude que acha assim poucos. Ser paciente, as pessoas querem tudo para ontem. E eu vejo muitas pessoas falando isso com orgulho, mas isso, meus irmãos, isso é um defeito gravíssimo, porque isso não é um fruto do Espírito, né? O Espírito fala que nós devemos ser longânimos, o Espírito fala que nós devemos ser pacientes, nós devemos ter paciência para resolver as coisas, nós não podemos resolver as coisas a jato. Nós precisamos ter paciência, porque às vezes aquilo que chega para nós não é aquilo que nós deveríamos fazer. E com paciência, refletindo, nós acabamos tomando outra atitude, né? É como quando você vai disciplinar a sua criança. Quando nós temos um filho, nós vamos disciplinar os nossos filhos. Às vezes acontece uma situação e você já quer ir com ira em cima dele. E às vezes a gente vai e não faz o que a gente deveria fazer. E quando você respeita o seu filho, quando você tem temor ao Senhor e você respeita aquele momento, eu não vou agir nesse momento, eu vou esperar esfriar minha cabeça para daí eu tomar uma atitude. A sua atitude já é diferente. A sua atitude você vai disciplinar, mas você vai disciplinar em amor. E aquilo vai ser bênção para o seu filho. Nós não vamos discipliná-lo com violência, mas porque nós esperamos e fomos pacientes, o Senhor fez com que nós agíssemos em amor com Ele. Então, nós precisamos desenvolver a questão da paciência nas nossas vidas. E nós não devemos, meus irmãos, de maneira nenhuma, querer agir, como diz aqui o estudo, né? Ser treinado. Como diz o estudo, não. Aqui como diz que nós devemos ser treinados a ser pacientes e não agir assim como de uma hora para outra. A libertação de Deus sempre vem, mas em geral não vem como ou quando esperamos. Mas com a libertação vem uma grande glória. A humildade é a estrada para o sucesso verdadeiro e duradouro.
Você entende que quando nós estamos debaixo do caminho do Senhor, que nós estamos trilhando essa jornada, andando juntamente com o Espírito Santo, Ele vai nos instruindo, Ele vai nos ajudando nessa caminhada, e as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas não acontecem debaixo da nossa vontade. Nós queríamos que o Senhor já resolvesse as situações, a gente já queria que o Senhor já fosse lá, já desse carteirada na pessoa por nós, mas não é assim. Porque quando as coisas estão acontecendo, quando nós estamos debaixo desse silêncio de Deus, achando que Deus não está fazendo nada a nosso favor, Ele está trabalhando em nós. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E quando nós lemos esse versículo, muitas pessoas olham para ele e pensam que todas as coisas que cooperam são coisas boas. Mas não, meus irmãos, nós somos moldados através do sofrimento. É o sofrimento que ele vai nos transformando. Então nós precisamos esperar pacientemente para que o Senhor nos ensine. Amém? E aí termina, né, falando que nessa libertação vem uma grande glória. Se vem uma grande glória, porque aí nós nos tornamos maduros. Eu acho que todos nós cristãos estamos buscando pela maturidade. E aí vem essa grande glória, né? Quando você olha para trás, você vê o caminho que você trilhou e fala, poxa, eu acho que eu cresci um pouquinho. Eu acho que eu subi um pouquinho no patamar de Deus. Eu acho que eu aprendi um pouco mais do Senhor por ter obedecido. E aí a gente vê essa grande glória acontecendo. Então a humildade, ela é a estrada para o sucesso verdadeiro e duradouro. A Karina também está aí. Cássia, seja bem-vinda. Então nós vamos agora entrar no nosso estudo. Deixa eu ver só que horas são. 8h37. Nós vamos falar então sobre o próximo tópico, que é o Arme-se. Arme-se, estudo 11, aleluia, glória a Deus. Eu fico tão feliz quando vai chegando assim, porque, meus irmãos, eu não sei vocês, a própria palavra diz, né, melhor é o fim das coisas do que o começo. Então o começo é bom, mas quando você termina, que você vê toda aquela jornada realizada, te dá uma alegria, te dá um gozo. Então tá chegando no estudo 11, eu tô regozijando, glorificando ao Senhor. Então eu sempre deixo aí um texto para vocês, para nortear aí o nosso estudo. Então o 11 diz assim: um cristão que não está preparado para sofrer é comparável a um soldado que vai para a guerra desarmado. Quer anotar? Um cristão que não está preparado para sofrer é comparável a um soldado que vai para a guerra desarmado. Um cristão que não está preparado para sofrer é comparável a um soldado que vai para a guerra desarmado. Eu acho que isso aí vai vir contra muitos pensamentos que foram colocados, né, enraizados dentro da nossa cultura, né, que o crente ele não pode sofrer, que na vida do crente não pode ser pobre, crente não pode passar aflição, mas não é isso que diz as Escrituras, amém? As Escrituras diz que nós devemos estar preparados para sofrer, né? Porque a palavra de Deus diz: não foste somente chamados a crer, mas a padecer pelo meu nome. Então esse evangelho, né, como nós já vimos em aulas passadas, essa graça que ilude, essa hipergraça que tem nos ensinado que crente não pode. Se você é pobre, você está com demônio. Se você sofre, se você está passando por alguma situação, por alguma doença, é porque é um problema espiritual. Isso não tem nada a ver, meus irmãos. Nós somos cristãos e nós vamos passar pelas mesmas aflições que Cristo passou, as mesmas dores, não as mesmas, né? Mas nós vamos padecer como Cristo padeceu. Nós queremos seguir um Jesus sofredor e achamos que nós não vamos sofrer, nós vamos sofrer. Então, se quisermos seguir o Mestre, precisamos definir uma questão principal. Aqueles que obedecem a Deus sofrerão nesta vida. Nós viemos debaixo de uma cultura, como eu falei
anteriormente, nós vivemos debaixo dessa cultura, sabe? De que crente não sofre. Mas quanto mais nós nos debruçamos nas Escrituras, nós vemos que isso não é verdade. Em 1 Pedro 4:1 diz assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ora, pois, que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Sei que esse versículo não é um dos que você tira na caixinha da promessa diariamente. Ai, gente, não é verdade? Se você tem aí aquele negócio lá, aquele livrinho da sabedoria, ou aquela caixinha de promessa, nunca vai sair esse versículo. Nunca vai sair de lá esse versículo. Olha, sei que esse versículo não é um dos que tira na caixinha de promessas e é citado diariamente. Não consigo imaginar encontrá-lo colado em uma geladeira, espelho ou placas para você se lembrar dos seus benefícios a cada vez que o vir. Mas ele contém uma das maiores promessas do Novo Testamento. Ele nos assegura que aqueles que sofrem como Cristo sofreu cessam do pecado. Em outras palavras, rompe com ele. Eles chegarão à maturidade espiritual. E não é o que nós temos buscado? A maturidade espiritual. Então, se você está buscando a maturidade espiritual, saiba que você vai sofrer, que é a partir do sofrimento que o Senhor molda o nosso caráter. E aí, o próximo tópico que nós vamos ler aqui é como crescemos espiritualmente. Assim como o ser humano amadurece fisicamente e mentalmente, o crente também amadurece espiritualmente. Começamos a nossa caminhada espiritual com Cristo como bebês. Vamos ler em 1 Pedro 2:2? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. 1 Pedro 2:2. Olha só, começamos a nossa caminhada como bebês, ele falou. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, primeiramente, nós crescemos como bebês. Então, quando nós começamos a nossa jornada espiritual, nós crescemos como bebês. E em condições ideais, progredimos da infância à meninice e depois à fase adulta ou à maturidade. Efésios 4:14. Vamos ler lá? Efésios 4:14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Então, nós vamos crescendo, primeiramente nós tomamos o leitinho, e depois nós vamos crescendo na maturidade. E vamos ler também Hebreus 5:14. Hebreus 5:14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Olha que interessante. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, meus irmãos. Nós precisamos ser constante na presença do Senhor. Todos os dias nós devemos ter a nossa vida devocional. Todos os dias nós devemos ter essa vida de devoção, de constância, porque à medida que nós vamos lendo, o Senhor vai abrindo os nossos olhos
Nós temos a mania de dizer que a palavra do Senhor, ela se renova, mas a palavra de Deus, ela já está posta, ela já está aqui, ela já é o fundamento. O que renova é o nosso entendimento. Toda vez que nós lemos a palavra de Deus, pode ver que a sua compreensão, ela amplia, a sua compreensão, ela aumenta na medida que você vai estudando e você vai tendo a compreensão. É como que o Senhor alargasse o nosso cérebro, para que nós entendêssemos, venhamos entender a respeito da palavra de Deus. E essa lente dos nossos olhos, ela vai sendo aumentada. Então eu li, eu absorvi aquilo que eu tinha capacidade para absorver naquele momento. Mas na medida que eu vou sendo constante na presença do Senhor, Ele vai ampliando essa mente, Ele vai ampliando o nosso entendimento para a compreensão da palavra de Deus. O crescimento físico progride com o passar do tempo. Você nunca encontrará uma criança de 2 anos que tem 1,82 de altura. Você não pode apressar a maturidade física, porque isso é função do tempo. Você cresce naturalmente em uma velocidade predeterminada que está ligada ao passar do tempo. O crescimento intelectual não é uma função do tempo, mas do aprendizado. Quanto tempo você se dedica naquilo que você quer aprender. Se você tem 30 anos e ainda tem de dominar o nível de leitura da primeira série, você não poderá compreender o nível da 10ª série. De forma oposta, existem crianças de 12 anos que já concluíram o ensino secundário. O crescimento espiritual não é uma função do tempo ou do aprendizado. Sinto dizer que existem pessoas que foram salvas há anos e ainda são bebês imaturos ou criança no espírito. Conhece pessoas assim? Que já está dentro da igreja há anos, há tanto tempo, mas você vai conversar com a pessoa, ela ainda está nesse nível, ainda precisando receber o leitinho espiritual. Então, há pessoas que foram salvas há anos e que ainda são bebês imaturos ou criança no espírito. Isso inclui até pessoas bem versadas nas escrituras e na memorização delas. O conhecimento delas da palavra não significa que elas sejam experientes na sua aplicação. Se o crescimento espiritual acontecesse em função de se aprender textos bíblicos, os fariseus teriam sido as pessoas mais maduras no tempo de Jesus. Eles poderiam citar os 5 primeiros livros da Bíblia de memória, mas não reconhecer o Filho de Deus quando ele expulsou demônios e ressuscitou os mortos. Então, o que causa o crescimento espiritual? Nós acabamos de ler que aqueles que sofrem como Cristo sofreu, atingiram a maturidade espiritual. Será então que é em função do sofrimento? Conheço muitas pessoas que sofreram intensamente em sua caminhada cristã, mas que permanecem nas trincheiras da amargura e do desespero. Essas pessoas não são espiritualmente maduras. O sofrimento em si não gera o crescimento espiritual. A maturidade é encontrada por meio da nossa obediência. É como nós lidamos frente ao sofrimento. Não é somente passar pelo sofrimento. Eu preciso ver como que eu vou responder a esse sofrimento. Consegue compreender? Não é pela memorização da palavra de Deus, não é somente pela leitura da palavra de Deus, não é somente por ser versado nas escrituras, aqui esse estudo está dizendo. Mas o sofrimento, aquilo que o sofrimento produz em nós, como que nós vamos reagir frente a esse problema? Então, a maturidade é encontrada por meio da nossa obediência a Deus em meio ao sofrimento. É isso que significa sofrer como Cristo sofreu. Em Hebreus 5:8 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ainda que era filho,
aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Faz sentido para você esse versículo? Faz sentido? Ainda que era filho. Meus irmãos, ele era filho de Deus. Jesus era o próprio Deus encarnado. E nós, às vezes, passamos por situações, nós não queremos sofrer. Nós não queremos padecer, nós não queremos passar por situações e circunstâncias. Mas se o próprio Filho de Deus sofreu, nós não iremos sofrer? Nós vamos ser guardados de todo sofrimento se nós vamos trilhar o mesmo caminho de Jesus? De maneira nenhuma, meus irmãos. O sofrimento que Jesus experimentou foi o resultado direto da sua obediência à vontade de Deus. O curso ou fluxo do sistema deste mundo é diretamente oposto ao reino de Deus. Portanto, quando obedecemos a Deus, andamos contra a corrente. Isto automaticamente introduz o conflito, que dá lugar à perseguição, à aflição e à tribulação. A obediência em meio a este conflito gera um crescimento espiritual. Examine novamente as palavras de Pedro. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também, vós, deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo em que vos resta na carne, não continueis a viver para a concupiscência dos homens, mas para a vontade de Deus. Sofrer segundo o padrão de Cristo leva o crente à maturidade. Só vou voltar aqui de novo, novamente. Aqui no início que diz o sofrimento que Jesus experimentou foi resultado direto da sua obediência à vontade de Deus. Quer dizer, o Senhor permite situações para que nós venhamos a amadurecer e nós precisamos responder a isso em obediência. E o curso ou fluxo do sistema deste mundo é diretamente oposto ao reino de Deus. Aqui no mundo, meus irmãos, as pessoas dizem, como falei no início, que nós não devemos sofrer. O sofrimento não está atrelado ao evangelho. Que quem sofre é porque está com algum problema espiritual. Eu tenho certeza que pode acontecer em alguns fatos isolados, sim, problemas espirituais, eu creio. Mas não tudo. O Senhor permite realmente sofrimento para o nosso crescimento. Então, quando obedecemos a Deus, andamos contra a corrente. Então, o mundo está dizendo que nós não devemos sofrer, mas nós passamos a sofrer e o Senhor vai moldando o nosso caráter. E isso automaticamente introduz o conflito que dá lugar à perseguição, à aflição e à tribulação. A obediência em meio a este conflito gera crescimento espiritual. Então, quando nós estamos passando por esse tipo de situação, nós vamos sendo transformados. Então, sofrer segundo o padrão de Cristo leva o crente à maturidade. Este tipo de sofrimento é causado quando resistimos à vontade do homem para nos submetermos à vontade de Deus. Não se trata de um sofrimento religioso, eu acho que é muito bom pontuar isso. Não se trata de um sofrimento religioso ou de dor e negligência induzidas por si mesmo. Sabe aquela situação, eu vou passar por vou me flagelar, vou flagelar o meu corpo como era feito antigamente por outros povos. Para o Senhor ver o quanto que eu sofro, né? Nós vemos isso nas escrituras. Lembra, né, naquele desafio de Elias ali? Na hora que ele fala ali para aquele povo, né, que estava adorando a Baal ali, eles começam a se cortar e eles começam ali fazer sacrifício, se baterem, para que o Deus dele vissem, né, o sofrimento dele. E não é isso que deve ser gerado em nós. Eu não devo me flagelar. Eu não devo fazer coisas contra o meu corpo para que o Senhor veja, nossa, o quanto eu estou sofrendo pelo amor dele. Então não se trata de um sofrimento religioso ou de uma dor ou de uma negligência induzidas por si mesmo, induzida por nós mesmos. Não se trata de morrer de uma doença
ou de não ter recursos para pagar as contas, sabe? Eu tô passando por isso porque eu não tenho recursos para pagar a conta, ou por causa dessa doença. Não. Deus não recebe nenhuma glória com essas coisas. Essa mentalidade, na verdade, fez com que muitas pessoas procurassem uma oportunidade de infligir sofrimentos a si mesmo, a fim de se sentirem dignas. Quer dizer, elas mesmo promovem essa situação para que elas se sintam dignas diante do Senhor. Elas acreditam que Deus ficará satisfeito se elas impuserem sofrimentos a si mesma em seu nome. Isto perverte o relacionamento delas com Deus, fazendo com que ele se baseie nas obras e não na graça. Devemos abraçar o sofrimento que Cristo experimentou. Jesus não sofreu porque ele estava doente e não tinha dinheiro para pagar as suas contas. Não, o sofrimento que ele experimentou foi ser tentado de todas as maneiras possíveis e ainda permanecer obediente ao seu Pai. Ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, diz lá em Hebreus 4,15. Enfrentamos resistência quando o nosso desejo e o desejo daqueles que nos influenciam quer seguir por uma direção, mas Deus quer nos levar a outra. Então nós precisamos responder aquilo que o Senhor está nos permitindo passar em obediência e não fazer com que situações do nosso cotidiano nós venhamos vir com esse espírito de comiseração, coitadinho de mim, olha quanto eu estou sofrendo, olha o que eu estou padecendo, por amor a Jesus. Isso não glorifica o nome do Senhor. Mas quando nós estamos passando por alguma doença ou alguma adversidade, e mesmo assim nós estamos com os nossos olhos fixos no Senhor, e nós estamos nos alegrando, e nós estamos regozijando daquilo que nós estamos passando, o Senhor é glorificado na nossa aflição. E é isso que ele está dizendo aqui. O próximo tópico é um confronto com o Mestre. Jesus e seus discípulos haviam entrado na região de Cesareia de Filipe. Ele o questionou sobre quem eles pensavam que ele era. Em resposta, Pedro declarou com ousadia que Jesus... Eu acho que eu vou deixar o próximo tópico para a semana que vem, são 8h57 agora. Vamos finalizar aqui, 8h57, e a gente volta num confronto com o Mestre. Aí a gente termina, porque senão vai ficar muito até eu chegar no próximo, vai demorar um pouquinho, tá? Daí a gente não se apressa e a gente vai falando semana que vem e a gente finaliza, se Deus quiser, esse estudo daí na próxima, esse capítulo, tá? Porque ainda vamos ter mais uma aula ainda, daí a gente já finaliza. Então vamos parar por aqui. Que o Senhor possa ter falado com você através desse estudo, né? Lembre-se dessa frase para que quando a gente tem um gancho, né, pra gente poder lembrar, por isso que eu gosto sempre de colocar título nas minhas pregações, porque do título você consegue recordar sobre o que nós falamos. Então não se esqueça, hoje nós entramos no estudo Arme-se, e um cristão que não está preparado para sofrer é comparável com um soldado que vai para a guerra desarmado. E aí você começa a se lembrar do estudo que foi falado nesta noite, amém? Então que venha cair em nome de Jesus, essa é a minha oração, Senhor, que venha cair todo sofisma, toda mentira, todo engano, toda essa cultura enraizada na nossa nação, na nossa cidade, no nosso país, sobre que crente ele não pode sofrer, que crente tem que só viver no caminho da vitória, que crente só tem que viver o caminho da prosperidade. Não, meus irmãos, nós fomos chamados não somente a crer, mas a padecer pelo nome de Cristo Jesus. Nós seguimos um Cristo sofredor e nós vamos trilhar o mesmo caminho, nós vamos viver aflições, nós vamos padecer, mas o Senhor, Ele é o nosso ajudador. Tudo que nós vamos passar, o Senhor está conosco. E quando nós passamos debaixo dessa obediência, nós glorificamos o nome do Senhor. As pessoas olham para nós e pensam como que Ele está de pé,
Como que ela está de pé diante dessa situação? E eles olham e não nos vê, eles não nos enxergam, mas eles enxergam a Cristo Jesus na nossa vida realmente. Somente o Senhor pode estar na vida dela, na vida dele, para que ela suporte, para que ele suporte tamanha aflição. Amém? Então vamos finalizar com essa palavra. Feche os seus olhos. Paizinho amado, Paizinho querido, nós te glorificamos, nós te bendizemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos, ó Senhor. Nós queremos, ó Pai, compreender mais a respeito, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Nós queremos aprender, tira de nós todo engano, toda essa cultura enraizada, Senhor, em nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos te ver. Nós queremos trilhar o caminho que o Senhor trilhou, Senhor. O Senhor disse que é para nós nos alegrarmos quando nós estivermos passando, Senhor, por aflições por causa do seu santo nome, Senhor. Que o Senhor possa desenvolver isso em nós, desenvolver a nossa salvação, como Paulo diz, ó Deus. Que o Senhor possa vir, Senhor, com grande glória sobre as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a manter de pé. Nos ajude a te encontrar no meio da tempestade, Senhor. No meio, Senhor, das nossas dores, para que o Senhor possa nos fortalecer nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Nos faz pacientes em Ti, Jesus. Nos dá do Teu Espírito, Senhor, a cada dia, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, com a Tua graça, Senhor, que nos capacita a viver em amor, que nos capacita a viver em honestidade, que nos capacita, Senhor, a viver, oh, Senhor, não andando mais segundo a vontade da nossa carne, mas andando, Senhor, segundo a vontade do nosso Espírito, Jesus. Faz isso sobre nós, faz isso em nós, ó Deus, opera, Senhor, o Teu querer, ó Paizinho. Em nome de Jesus, nos capacita, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. E todos dizem aí, amém, glória a Deus. Meus irmãos, fiquem com Deus. Eu não consigo ler aqui o que tá. Acho que vai sair. Deixa eu ver se eu colocando o óculos aqui eu consigo. Um cristão que não está preparado. Você anotou o que eu falei. Glória a Deus, isso aí. Meus irmãos, então, até mais. Terça-feira que vem tem mais, em nome de Jesus. Obrigado por estar comigo. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Karina, Mábia, Cleuzinha, Tamires. Obrigado por estar aqui. Obrigado por honrar esse estudo, honrar esse momento. E fiquem na paz, gente. Se Deus permitir, em nome de Jesus, estarei aqui semana que vem. Amém?